Você já sentiu que existe algo dentro de você que percebe muito mais do que os seus olhos conseguem ver? Uma intuição que avisa antes de acontecer, um pressentimento que não falha, uma sensação de que existe um olho invisível observando o mundo por outro ângulo? Esse não é um dom raro, não é coincidência e definitivamente não é imaginação. É o chamado do terceiro olho, o centro espiritual mais poderoso do corpo humano, o ponto de acesso à visão interior, a intuição profunda e a percepção energética. Durante milhares de anos, essa capacidade foi estudada por monges, místicos, yogis e iniciados, mas quase nunca foi compartilhada com pessoas comuns. Por quê? Porque existe uma técnica proibida, uma prática reservada apenas para quem estava pronto, capaz de despertar este centro oculto e abrir um tipo de percepção que transforma para sempre a maneira como você entende o mundo. Hoje você vai descobrir essa técnica. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente é o terceiro olho, porque tantas tradições tentaram esconder sua ativação, os sinais claros de que o seu está adormecido, a técnica exata para ativá-lo com segurança e como acessar sua visão interior de forma profunda. Mas antes de continuarmos, eu quero que você participe deste vídeo. Você acredita que o terceiro olho é real? Ou acha que é apenas um símbolo espiritual? Comenta agora antes de assistir o restante. Sua interação ativa a energia deste conteúdo e cria uma conexão direta com o tema que estamos prestes a explorar. Respire fundo, relaxe os ombros e abra o coração, porque a partir deste momento, você vai entrar em territórios que foram ocultados da humanidade por séculos e talvez esteja prestes a despertar algo que sempre existiu dentro de você, apenas esperando para ser lembrado. O terceiro olho não é uma metáfora poética, nem uma crença abstrata. Ele é um centro energético, um ponto espiritual e também uma estrutura física real, localizada bem no meio do cérebro, a glândula pineal. Em tradições antigas, ele era conhecido por vários nomes: Ajna Chakra, no Tantra e no Yoga; o olho de Horus, no Egito Antigo; o olho da mente, na filosofia grega; porta da intuição, no budismo. Mas todas essas culturas concordavam em uma coisa: o terceiro olho é a fonte da visão interior, a capacidade de perceber o que os olhos físicos não conseguem. Ele é o centro da intuição. Quando ativado, você sente com clareza o que está certo, o que está errado, o que é verdadeiro e o que é falso, mesmo sem provas externas. É como um radar interno funcionando 24 horas por dia. 2. Ele é o centro da percepção energética. Quem tem o terceiro olho desperto sente ambientes, percebe intenções, lê energia, identifica vibrações densas ou elevadas. Você deixa de ser enganado por aparências. Você começa a ver o por trás. 3. Ele é o centro da clareza mental. A mente fica leve, objetiva, silenciosa. A confusão desaparece. Decisões fluem. 4. Ele é o centro da visão simbólica. Símbolos, imagens, sonhos e mensagens internas começam a se organizar de uma forma que faz sentido, como se a sua alma estivesse tentando se comunicar com você. 5. Ele é o centro espiritual mais sensível. Ele percebe o invisível, o sutil, o que está entre as palavras. Por isso tantas tradições o tratavam como sagrado e, ao mesmo tempo, perigoso. Um terceiro olho desperto torna você independente, lúcido e espiritualmente autônomo. E nada assusta mais o sistema do que uma pessoa que vê além das ilusões. Agora que você entende o que ele realmente é, vamos para o próximo passo: saber se o seu terceiro olho está adormecido, bloqueado ou quase desperto. A maioria das pessoas vive como se estivesse olhando o mundo por uma janela embaçada. Enxergam, mas não veem. Sentem, mas não compreendem. Isso acontece porque o terceiro olho, o centro da percepção espiritual, permanece adormecido ou bloqueado. Aqui estão os sinais mais claros de que isso pode estar acontecendo com você. 1.
confusão mental constante, pensamentos difusos, dificuldade de se concentrar e uma sensação de névoa interna são sintomas clássicos. Quando o ajna está bloqueado, o fluxo de clareza simplesmente não passa. 2. Dificuldade de tomar decisões. A intuição fica apagada. Você pensa, repensa e continua sem saber qual é o próximo passo. 3. Falta de percepção energética. Você não sente a energia de ambientes, pessoas ou situações. Tudo parece igual, opaco, sem profundidade. 4. Falta de conexão espiritual. Uma vida que parece mecânica, plana, sem propósito real. Como se você estivesse desligado da própria essência. 5. Dúvida intensa sobre si mesmo. A pessoa com terceiro olho bloqueado não confia no que sente. Ela vive pedindo opiniões externas, porque perdeu a conexão com sua verdade interna. Sinais de que ele está semiaberto. Se você tem alguns desses sintomas, significa que o terceiro olho já tenta despertar, mas encontra resistência. Intuições rápidas que surgem e somem. Sensações de déjà vu mais frequentes. Percepção mais sensível à energia de algumas pessoas. Sonhos intensos, mas confusos. Vontade crescente de buscar espiritualidade. Isso significa que o portal já está tentando se abrir, mas a mente consciente ainda não sabe interpretar. Por que isso acontece? Porque a sociedade moderna, o excesso de estímulos e a falta de treino interno desligam naturalmente essa área. Mas a boa notícia é, se o seu terceiro olho está bloqueado, ele pode ser reativado. Se está semi-aberto, ele pode ser despertado totalmente. E para isso você precisa entender algo essencial. Por que essa técnica foi chamada de proibida? A palavra proibida não tem a ver com algo ilegal. Tem a ver com algo protegido, restrito, oculto dos olhos comuns. Durante séculos, a ativação do terceiro olho foi ensinada somente a monges, iniciados e discípulos que passavam por longos períodos de preparação. Mas por quê? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Porque despertar o terceiro olho muda completamente a forma como você percebe o mundo. E isso sempre representou um risco para quem queria controlar a consciência das pessoas. 1. O terceiro olho traz autonomia espiritual. Quando esse centro desperta, você começa a perceber a verdade por si mesmo. Você sente quando algo está alinhado, quando alguém mente, quando uma situação esconde algo. Pessoas assim não podem ser manipuladas. E sistemas que dependem do medo, da ignorância ou da dependência espiritual não gostam disso. 2. Ele revela o que está por trás das aparências. A ativação desperta, leitura energética, percepção de intenções, capacidade de entender padrões, sensibilidade a vibrações densas. E ver demais sempre foi considerado perigoso para a estrutura social. 3. Ele aumenta a sensibilidade interna. Sem preparação, algumas pessoas podem sentir ondas de energia, emoções intensas, sonhos simbólicos, mudanças de percepção. Antigos mestres temiam que essa sensibilidade fosse mal interpretada ou mal utilizada. 4. Ele transforma a identidade. Você não volta a ser a mesma pessoa. Seus valores mudam, seus desejos mudam, sua visão do mundo muda. E mudança profunda sempre assusta quem ainda vive na superfície. Por isso a técnica foi protegida durante séculos. Mas agora você está prestes a recebê-la, com segurança e clareza. Porque antes de ativar o terceiro olho, você precisa preparar corpo, mente e energia. A ativação do terceiro olho não começa no terceiro olho. Ela começa na preparação. Sem preparação, a energia não flui. Com preparação, ela se abre como uma porta silenciosa. Aqui estão os passos essenciais antes de iniciar a técnica proibida. 1. Ajuste da coluna. O canal precisa estar livre. Sente-se ou fique de pé com a coluna ereta, porém relaxada. Quando a coluna está alinhada, a energia sobe com muito mais facilidade. Pense nisso como liberar um rio interno. 2. Relaxe o maxilar.
A maioria das pessoas acumula tensão nessa área, e essa tensão bloqueia o fluxo entre o corpo e o ponto do terceiro olho. Solte os dentes, solte a língua, solte a mandíbula. Você vai sentir a energia subir imediatamente. 3. Respiração profunda e silenciosa. Use o padrão mais eficaz para abrir o ajna. Inspire pelo nariz em 4 segundos. Segure por 2 segundos. Expire lentamente por 6 segundos. A expiração longa acalma o sistema nervoso e ativa o estado cerebral alfa, ideal para a percepção sutil. 4. Atenção no ponto entre as sobrancelhas. Não pressione, não force, apenas observe. A atenção é a chave que desperta a presença. 5. Intenção clara e suave. A energia segue a intenção. Antes de começar, diga mentalmente: eu permito enxergar além. Simples, direto e extremamente poderoso. Com isso, seu corpo está receptivo, sua mente está tranquila e seu campo energético está alinhado. Agora sim você está preparado para receber a técnica proibida, o método ancestral mais direto e eficaz para ativar o terceiro olho. Agora que seu corpo está alinhado e sua mente preparada, você pode realizar a técnica que durante séculos foi reservada apenas a iniciados. Ela é simples, mas extremamente poderosa quando feita com presença. Prepare-se. Esta é a técnica proibida, transmitida pela linhagem tântrica como o método mais rápido de despertar o terceiro olho. Passo 1. O olhar interno. Feche os olhos suavemente. Agora imagine que seus olhos físicos se voltam para dentro, como se você estivesse olhando para o ponto entre as sobrancelhas por dentro da cabeça. Não force, apenas direcione a intenção. Isso ativa o nervo óptico interno e estimula a pineal. Passo 2. A esfera de luz violeta. No centro da sua testa, visualize uma pequena esfera de luz violeta. O violeta é a cor da transmutação e da percepção espiritual em praticamente todas as tradições antigas. Se você não enxergar nada, tudo bem. Sinta a presença da luz. Com o tempo, a imagem fica mais nítida. Passo 3. O pulso energético. Agora imagine essa esfera pulsando como um coração silencioso. Inspire, a esfera expande. Expire, a esfera contrai. Esse ritmo acorda o centro perceptivo e coloca a pineal em atividade. Se você sentir leve pressão ou calor, isso é um excelente sinal. Passo 4. O som mental. Om. Sem mover os lábios, repita mentalmente: Om. Não importa o volume, importa a vibração. O som Om ressoa diretamente na região do cérebro onde está a pineal. É a frequência que abre portas internas. Faça isso no mesmo ritmo da respiração. Passo 5. A onda de luz interior. Agora, visualize uma onda de energia violeta e dourada irradiando do terceiro olho para dentro do cérebro, como se estivesse iluminando. Pensamentos, emoções, imagens internas, memórias, intuições adormecidas. Essa onda abre o caminho entre a mente consciente e a mente profunda. Sensações comuns durante a ativação. Se você sentir qualquer um dos sinais abaixo, significa que a técnica está funcionando. Formigamento na testa, vibração interna, calor, pressão, leve, luzes internas, sensação de expansão. Tudo isso é normal. É o despertar acontecendo. Duração e frequência. No início, 2 a 5 minutos. Após uma semana, 5 a 10 minutos. Com prática contínua, o terceiro olho começa a despertar naturalmente durante o dia. Agora que você sabe como ativá-lo, é hora de saber o que acontece depois que essa porta se abre. Quando o terceiro olho começa a despertar, o mundo não muda, você muda. E essa mudança altera completamente a forma como você percebe tudo ao seu redor. Os sinais podem aparecer em minutos, horas ou dias depois da técnica. Cada pessoa desperta em seu próprio ritmo. Aqui estão os sinais mais comuns do início do processo. 1. Aumento da intuição. De repente você sabe coisas que antes só descobriria depois. Escolhas ficam mais claras. Decisões deixam de parecer um labirinto. 2.
sonhos lúcidos e simbólicos. O mundo interno desperta. O inconsciente começa a enviar mensagens através de símbolos, luzes, lugares e pessoas que parecem extremamente reais. Muitas vezes, é o primeiro sinal de que a pineal está ativa. 3. Percepção energética ampliada. Você sente ambientes pesados ou leves, pessoas com energia boa ou drenante, intenções escondidas, vibrações densas antes de acontecer algo. É como se o radar espiritual fosse ligado. 4. Sensação de presença profunda. A mente diminui o barulho. O corpo fica mais leve. Você passa a perceber o agora com muito mais intensidade. Esse estado é raro para quem tem o terceiro olho fechado. 5. Mudança emocional. Antigas emoções começam a se dissolver. Raiva acumulada, medo, insegurança. Tudo isso começa a sair à superfície para ser liberado. Isso não é negativo. É um processo de limpeza energética. Alguns desafios podem surgir. Eles são temporários. Leve sensibilidade à luz, necessidade de mais descanso, sensação de mente acelerada, emoções que vêm à tona para serem resolvidas. Por isso é tão importante fazer a técnica com respeito e consciência. Enquanto o terceiro olho desperta, você começa a ver a vida sem o filtro das ilusões. E isso, por si só, já transforma tudo. Depois que o terceiro olho começa a despertar, você pode dar um passo além. Acessar aquilo que os antigos chamavam de visão interior. A capacidade de perceber energia, padrões e símbolos que não vêm dos olhos físicos, mas da consciência mais profunda. Esta técnica é avançada. Ela não ativa, ela refina. Ela transforma o terceiro olho em um instrumento de percepção real. Faça somente quando já sentir sinais do despertar. Passo 1. O silêncio interno. Feche os olhos e deixe a mente ficar em segundo plano. Não lute contra pensamentos. Apenas deixe que passem, como nuvens atravessando o céu. Quando perceber um silêncio suave surgindo, é ali que a técnica começa. Passo 2. O raio dourado. Visualize um pequeno raio de luz dourada saindo do terceiro olho, como se fosse um feixe de percepção. Esse raio não ilumina o mundo externo. Ele ilumina o mundo interno. Se você não conseguir imaginar luz, imagine apenas intenção. Passo 3. Pergunta silenciosa. Agora faça uma pergunta interna, simples e direta, como: o que preciso ver agora? Qual é a verdade deste momento? O que minha intuição quer me mostrar? E então, não espere uma resposta lógica. Espere um símbolo, uma sensação, uma imagem, uma ideia ou um sentir. A visão interior se manifesta de formas sutis. Passo 4. O espaço de receber. Relaxe o peito, relaxe a testa, relaxe a respiração e apenas receba. Você pode sentir cores internas, movimentos de energia, imagens simbólicas, uma sensação clara de direção, uma resposta emocional, uma intuição repentina. Tudo isso é comunicação da sua consciência superior. Passo 5. A ancoragem. Depois da percepção, abra os olhos lentamente. Sinta seu corpo. Toque o chão com os pés. Respire 3 vezes. Isso impede que você fique alto demais, energeticamente. A visão interior é o estágio mais profundo do despertar do terceiro olho. Ela não é adivinhação. Ela é percepção pura. Agora falta apenas a conclusão final do guion. Se você chegou até aqui, já percebeu que ativar o terceiro olho não é sobre misticismo exagerado. É sobre recordar uma capacidade natural do ser humano, uma percepção interna que sempre esteve adormecida dentro de você. O terceiro olho é o centro da intuição, da clareza, da visão espiritual, da leitura energética e da conexão profunda consigo mesmo. E agora você aprendeu o que ele realmente é, por que foi considerado proibido, como preparar corpo e mente, a técnica exata para despertá-lo e a prática avançada da visão interior. Mas aqui está a verdade que muitos esquecem.
Nenhuma técnica funciona sem presença. Nada desperta sem intenção. E nada se mantém sem prática. O portal interno está aberto, mas é você quem decide se quer atravessá-lo. Agora eu quero saber de você. Você sentiu alguma sensação durante a técnica? Pressão na testa? Ondas de energia? Intuição mais forte? Escreve nos comentários. Eu leio todos. E se você quiser que eu traga a segunda técnica avançada, a que os iniciados chamavam de a chama azul da consciência, comenta aqui embaixo. Quero a próxima ativação. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que está despertando espiritualmente. Porque quanto mais consciência se expande, mais o mundo muda ao nosso redor. E essa jornada só está começando.